Será que é possível inserir uma peça dentro de outra peça utilizando o SolidWorks? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. E eu vou mostrar para vocês, passo a passo, como utilizar esse comando. Mas antes da gente ir para o computador, eu gostaria de explicar para vocês o porquê utilizar esse tipo de recurso. Se nos seus projetos você utiliza material fundido, é comum que você utilize todo o modelamento matemático apenas para definir o modelo fundido, que posteriormente ele passará por um outro arquivo de peça, onde será contido apenas os detalhes de usinagem. Utilizando o recurso de inserir uma peça dentro de outra peça, te auxilia a separar esses dois modelamentos, deixando cada assunto dentro de um modelamento específico, mas sem perder a atualização de um modelo para o outro. Ou seja, o que você fizer, qualquer alteração posterior realizada no fundido, será automaticamente transferida para o modelo de usinagem. Esse é o principal recurso de inserir uma peça dentro de outra peça. Algumas empresas utilizam o recurso de configuração, ou seja, no mesmo arquivo de peça do SolidWorks, existe uma configuração específica para o fundido e uma segunda configuração, acrescentando mais alguns comandos, exclusivamente para a usinagem. Para modelos mais complexos, com mais comandos, isso acaba confundindo muito e sendo uma difícil atualização posterior. Se você precisa atualizar o projeto, fazer qualquer alteração, isso complica muito o controle desse arquivo. Separando os dois arquivos, você mantém cada assunto no seu lugar, sem perder a atualização. Bom, agora vamos lá para o computador. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como utilizar esse recurso dentro do SolidWorks. Vamos lá? Então, pessoal, como eu disse anteriormente, nós vamos aprender hoje como inserir um arquivo de peça dentro de outro arquivo de peça do SolidWorks. Esse recurso ele é muito útil, principalmente para quem trabalha com modelos fundidos, ou seja, eu crio um modelo matemático só para o meu fundido e posteriormente eu crio um desenho exclusivamente para a usinagem. Para explicar para vocês como funciona, eu já deixei aqui preparado os dois arquivos. Eu fiz esse modelo um pouco mais cedo, já deixei pronto para o nosso exemplo. Perceba o seguinte, né? Então esse aqui é o nosso modelo de fundido. Tem todos os detalhes. E o que muitas empresas fazem? Quando termina de criar todo o modelamento matemático do fundido, ela faz o quê? Né? Muitos profissionais fazem isso. Começa a criar aqui a usinagem no modelo, por exemplo. Eu vou criar aqui um sketch, um esboço sem muito critério, né? Não vou nem cotar ele, que é só para exemplo, mas eu sei que não é o correto. Então faria aqui uma usinagem, por exemplo, criaria uma outra usinagem aqui em cima. Também não vou cotar. Vamos dizer que eu quero que fique a 10 milímetros dessa superfície. Só para vocês não brigarem comigo, falar que eu estou fazendo tudo de qualquer jeito, vou colocar aqui algumas cotas. Tá? Não briguem comigo, só quero ajudar.
Já tá bom. Então, aqui eu acredito que já deu para vocês entenderem. Então, o que muitas empresas fazem? Eles vão criando os comandos, como eu disse anteriormente, terminou, começam a criar os próximos comandos só de usinagem. Nosso modelo, eu gostaria de fazer essa usinagem e também mais 4 furos nessa superfície aqui. Eu não vou estar fazendo, que não é o propósito desse vídeo de hoje. Então, qual que é o problema? As empresas fazem isso, cria aqui essa configuração, cria uma configuração só para o usinado e uma configuração para o fundido. Então vem aqui na configuração do fundido e suprime todos esses comandos. Então tem um arquivo de fundido e um arquivo de usinado. Isso funciona? Isso funciona? Funciona. Mas e se eu quiser criar um arquivo de peça? Um arquivo de peça não, desculpa, um arquivo de desenho. O que vai acontecer? Eu quero criar somente o desenho de usinagem. Voltou mais uma vista. Meu diedro está diferente, que eu estava fazendo um outro projeto, que eu precisava trabalhar num diedro diferente do que a gente trabalha aqui no Brasil. Então, por isso que ficou um pouco estranho, mas sem problemas. Então, se eu chamar aqui as cotas automáticas, veja o que vai acontecer. Veja que bagunça que ficou o meu desenho. E por que isso? Porque o SolidWorks ele não sabe o que é arquivo vindo do fundido e o que é arquivo de usinagem. Então ele misturou aqui. Ó. Aqui tem cotas de usinagem, com cotas de fundido, mais cota de fundido aqui. Virou uma bagunça o meu desenho. Isso ainda porque é uma peça relativamente simples, com quase nada de usinagem. Se eu for trabalhar com um modelo mais complexo, isso daqui fica muito, muito difícil. Sem contar que cada atualização ou cada modificação que eu fizer no desenho vai me trazer um transtorno enorme para poder estar gerenciando todos esses arquivos. Tá? Então, como resolver isso? Vamos esquecer o nosso arquivo de usinagem. Vamos deletar ele. Vou deletar todas esses comandos adicionais que eu acabei de colocar, que são os comandos de usinagem. Esse aqui também. Vou salvar ele. Vou abrir aqui um arquivo de exemplo que eu já criei. Veja que aqui já está com a minha usinagem, está com os 3 furos, superfície de baixo com o comando de usinagem, essa face usinada e 4 furos de fixação. Mas veja o seguinte, aqui na minha árvore, olha que interessante, eu tenho poucos comandos e o primeiro comando que me aparece é o símbolo de uma peça. E veja que esse daqui é um arquivo de peça. Qual é a principal vantagem? Vamos de novo criar um arquivo de desenho, de detalhamento. Vou puxar aqui as minhas vistas. Como eu já disse, meu SolidWorks está configurado num diedro diferente, mas não tem problema. Queria um detalhe. Ok, já vou explicar para vocês isso daqui. Então, veja que interessante. Quando eu mandar gerar as cotas automáticas, perceba que o SolidWorks me trouxe apenas as cotas de usinagem, não me trouxe aquele monte de usinagem, um monte de cotas, aquela bagunça que ele tinha criado anteriormente.
Isso facilita muito o gerenciamento desses arquivos, facilita muito a atualização de desenhos e principalmente deixa tudo organizado, cada modelo matemático exclusivamente para o que é destinado. Como que eu fiz isso? Vamos sair daqui, vou fechar esse arquivo, não precisa salvar. Vamos aqui criar um novo arquivo, vamos bem passo a passo, criar um arquivo de peça. Veja que simples. Eu venho em inserir, peça e seleciono fundido. Meu arquivo de fundido que eu criei mais cedo. Ele vai abrir essa caixa. Veja que ele já está aqui com o meu modelo matemático na tela. Vamos entender o que ele está me perguntando nessa caixa. O que eu quero transferir, ou seja, o que eu quero importar do meu arquivo peça inicial para esse novo arquivo peça. Eu posso transferir todos os corpos sólidos. Esse daqui é só realmente um modelamento sólido, não tem superfície. Por isso eu estou deixando desmarcado essa caixa. Eu não tenho criado nenhum eixo, nem os planos eu também não preciso trazer, porque eu não vou estar trabalhando com os planos desse arquivo, mas caso eu tivesse criado um plano de referência, eu poderia estar trazendo ele. Eu não tenho nenhuma representação de rosca, nem os esboços absorvidos eu não preciso trazer, e nem os não absorvidos. O sistema de coordenada, eu vou estar trabalhando com o sistema de coordenada desse novo arquivo peça. Dimensões do modelo, esse é o principal para você não marcar. Se você deixar marcado, ele vai trazer todas as cotas do primeiro modelo e isso vai nos atrapalhar na hora de gerar os desenhos. Os dados do assistente de perfuração, nós não temos nenhuma perfuração. E nós vamos deixar aqui marcado, não serve para esse modelo, para esse exemplo, mas eu vou deixar marcado só para estar demonstrando para vocês. Tá? A gente vai, a hora que eu der OK aqui, vocês vão ver o que acontece quando a gente deixa marcado. Só continuando aqui, vincular. Caso eu queira quebrar o vínculo desse componente com o componente anterior, é só clicar nessa caixinha que eu vou quebrar o link. O que isso vai acontecer? Caso eu atualize o primeiro modelo matemático, ou seja, o meu arquivo difundido, as alterações não vão mais se propagar para esse novo arquivo que eu estou criando. Ok? E eu posso estar trazendo as propriedades visuais. Tudo aquilo que eu acrescentei em propriedade visual da primeira peça vai estar trazendo para essa. Eu não vou precisar estar selecionando para esse nosso modelo. Então, lembrando, eu deixei selecionado. Então, quando eu der o OK, ele vai abrir esse conjunto de configurações. Para quem está acostumado a trabalhar com SolidWorks, lá nos arquivos de montagem, vai estar muito bem familiarizado o que significa isso. Então, como eu já trouxe aqui o meu modelo, eu poderia estar rotacionando, dizendo que ele é concêntrico com outro componente, porque não pode ser que eu não queira trabalhar com apenas uma peça. Vamos dizer o seguinte, que eu vou trabalhar com duas peças e vou acrescentar um cordão de solda entre elas, para tornar ela uma peça única. Então, eu traria uma, só para exemplificar para vocês. Traria uma outra peça. E quando me perguntasse como adicionar, eu diria... como as duas peças são iguais, vai me dar um trabalhinho aqui. Pera aí. Vamos tentar de outra forma, só para melhor exemplificar. Então veja que as duas peças estão distantes uma da outra. E eu posso acrescentar que essa face é coincidente com essa face. E essa superfície com essa. E essa superfície com essa. Olha que interessante. Então eu tenho dois arquivos de peça dentro de um arquivo de peça. Então eu poderia estar acrescentando outras peças diferentes e terminar meu trabalho. Mas aqui no nosso caso nós estamos considerando que eu vou trabalhar com um modelo apenas.
Então, eu acrescentaria nesse modelo todos os comandos de usinagem, igual nós utilizamos no nosso arquivo de usinagem. E como eu disse, caso eu queira alterar o meu arquivo difundido, vamos dizer, por exemplo, que essa distância do centro até essa face não é mais 12, é 16. Então ficou mais distante. Quando eu vou para o meu arquivo de usinagem, ele já atualizou a distância automaticamente. Então veja que aqui está 16 do centro até a face. Pessoal, esse é o exemplo que eu queria estar trazendo para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um recurso muito, muito interessante e muito útil para que você gerencie corretamente os seus arquivos de projeto. E antes de terminar, eu gostaria de convidá-los para se inscrever no Clube do Projetista. Basta acessar www.clubedoprojetista.com.br. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se ficou qualquer dúvida, deixa seu comentário aqui embaixo, seja no YouTube ou seja na nossa página no Clube do Projetista, que vai ser um prazer ajudá-los. Tá ok? Um abração, pessoal, e até a próxima.